Vamos orar? Senhor, neste momento nós estamos aqui neste lugar, neste primeiro dia de estudo aqui na casa do irmão Fabiano. Que o Senhor venha abençoar este lugar, a tua presença, Senhor. Venha estar, Senhor, neste ambiente. Que a partir de hoje o Senhor reserve este espaço, Deus de glória, que seja um palco de aprendizado, que seja um local onde a tua glória, o teu conhecimento, as palavras que vêm do céu, as palavras que Jesus Cristo pregou, tudo que foi anunciado na tua palavra, nós venhamos, Senhor, a esmiuçar e o Senhor venha trabalhar através de nós, nos ensinando a cada um dos que vão assistir, Senhor, este vídeo, os irmãos que estão aqui presentes, Pai. Seja conosco e nos dá a palavra por intermédio do teu Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Pronto, nós estamos aqui com Seja bem-vindo, Tim Nicodemo. uma série de estudos, né? Uma série de estudos. E o meu foco nesses estudos aqui é a gente falar sobre... meu foco, né? É falar sobre paciência, características. Aliás, características que vêm da Bíblia, que a gente aprende na Bíblia, e que fazem de nós todos os dias a gente ser uma pessoa melhor, né? Todos os dias. Porque o ser cristão, para que a gente possa entender, o ato da gente ser cristão, ele é um ato diário. Ele é um ato diário, né? Então, que você venha a participar desses estudos sempre. Eu falo isso tanto para os irmãos que estão aqui presentes, quanto aos que vão assistir. Que venham a participar desse estudo, a assistir esse estudo, que é de suma importância. Porque nós vamos aprender muita coisa aqui. Muita coisa mesmo, nós vamos aprender. E se você pegar tudo que a gente está aprendendo e sugar, isso aqui vai ser uma vitamina para o seu corpo, para o seu espírito. Porque assim como uma pessoa entra numa academia e depois de um ano ela já está diferente, já está mais forte, ou já está do jeito que ela queria estar, e toma alguns suplementos, uma alimentação regrada, assim também é a vida do cristão. Hoje, nós vemos muita gente se preocupar com saúde física, isso é certo, com com a questão do exercitar, né? Fazer academia ou fazer caminhada. E isso é muito importante, uma alimentação boa. Da mesma forma, e se duvidar numa quantidade maior, você tem que se preocupar com o seu espírito mais do que com o corpo. A Bíblia fala que o exercício físico para pouco serve. Não está dizendo nem que não serve de nada, né? Está dizendo para pouco serve. Se ele está dizendo para pouco, ele está comparando com o espiritual. Em outro trecho da Bíblia diz que a nossa luta maior é uma luta espiritual. E nós muitas vezes queremos ser mais físicos do que espiritual. Nós vamos falar aqui sobre características que a gente confunde, pensa que são características humanas, mas não são. Não são, são características divinas. No decorrer desses estudos, a gente vai falando sobre isso e os irmãos vão entendendo, a gente vai conseguindo compreender o que é que eu estou querendo falar com essas palavras. E nós, como cristãos, nós temos que ter um conjunto. É um conjunto. Qual é o conjunto? A leitura bíblica, a oração, o jejum e o estudo, aprendizado da palavra. O aprendizado da palavra. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Então existem coisas que você adquire através da oração. Existem outras coisas que você adquire através do jejum. Outras que você vai conseguir através de uma leitura bíblica. Então, cada um tem uma função. Não posso desmerecer nenhum desses itens. Quando você ora, você tem um contato com Deus. Você está adquirindo ali uma intimidade com Deus. Quando você jejuma, você se humilha diante de Deus para que você possa ter proximidade dele e ele possa trabalhar na sua vida. E quando você lê a palavra, você produz fé. Quando você estuda a palavra, você produz dentro de você fé. Produz em você algo diferente. A mudança vem acontecendo. Se todo cristão
a partir do momento em que aceitou Jesus, já fosse realmente uma nova pessoa ali e mudasse tudo, nenhum cristão mais se desviaria, porque seria como se fosse uma mágica. Você chegou ali, é igual um filme que eu um dia desse assisti, acho que é Virei Crente, não, é outro nome. Que de repente ele virou crente. De repente crente. De um dia para o outro, ele era crente. Ele dormiu, quando acordou era crente. Ele tinha raiva de crente e agora ele era crente. Então, se fosse assim, ele conhecia tudo da Bíblia, sabia onde estavam os versículos, a Bíblia não saía mais da mão dele, as palavras dele mudaram, ele não falava mais nenhuma palavra que ele dizia antigamente, se ele ia amaldiçoar alguém, agora ele só abençoava. Se fosse assim, então significaria que a conversão era um negócio milagroso e que acontecia na hora. Mas não é assim. Nós somos seres humanos e a nossa mudança como cristão ela vai acontecendo gradualmente com o passar do tempo. É tanto que hoje você aprendeu muito mais, você sabe muito mais do que você sabia há um ano atrás, há um mês atrás, há 2 meses atrás, há uma semana atrás. Quem você é hoje, como cristão, tem uns que caem e tem outros que crescem. Mas quem está na presença de Deus, orando, buscando a Deus, aprendendo a palavra, ele só cresce. Ele só evolui. Não tem como você definhar. Você vai evoluir na presença de Deus. E a primeira característica por isso que eu queria todos os irmãos, porque a gente vai falar sobre nesse caso aqui, a paciência é um dos frutos do Espírito. Eu vou falar aqui sobre paciência. Eu pedi a Deus discernimento, instrução e direção sobre qual assunto eu deveria trazer, porque o meu objetivo é trabalhar em cima da nossa característica. Um dia desse eu estava conversando com o irmão Fabiano e eu falei sobre isso. Eu disse assim, existem coisas na nossa vida que a gente precisa mudar. E a mudança que acontece na nossa vida, aquilo que às vezes a gente não muda, não quer mudança ou não busca mudança, ela pode afetar nós e nos prejudicar. E também ela pode afetar outras pessoas e prejudicar outras pessoas. Existem problemas nos dois. Claro que o pior é quando atinge outras pessoas. É pior. Enquanto está atingindo só você, aí é entre você e você. Mas quando atinge outras pessoas, já se torna algo... no caso dos dois, né? Quando junta os dois, tanto atingir você quanto atingir a pessoa, você já não está crescendo como cristão. Então o objetivo é que, né, essas características você venha mudar e você venha ser um novo cristão. Um exemplo muito claro do que eu estou falando aqui é Pedro. Pedro, irmãos, Jesus Cristo chamou ele para ser discípulo, mas a mudança na vida de Pedro não aconteceu milagrosamente. Aconteceu gradualmente. Foi acontecendo aos poucos, mudança na vida de Pedro. É tanto que até o momento em que Jesus foi crucificado, Pedro ainda estava com a espada na cintura. Pegou a espada e cortou a orelha, né, do servo do sacerdote. Teve um momento em que Satanás falou através dele, né? Então, nós precisamos de uma mudança diária no nosso comportamento, nas nossas características, para que a gente venha ser uma pessoa melhor. E a primeira coisa que eu quero falar aqui com os irmãos, e isso é muito importante, é sobre a paciência. Eu vou falar aqui sobre a paciência e eu vou abrir um versículo bíblico e os irmãos podem abrir o seguinte. O próximo versículo aí que o irmão pode abrir é Gálatas 5:22. Eu vou agora abrir Gálatas 5:22. Eu vou abrir agora em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12 e o versículo 12. Romanos 12:12. Que diz assim, ó. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Primeiro aprendizado que nós tiramos aqui vai ser neste versículo. Então, este versículo diz para a gente se alegrar na esperança. Então, quando você não estiver vendo nada, mas tiver um projeto, porque todo cristão deve saber que Deus é Pai.
E Jesus Cristo é o nosso companheiro, o Espírito Santo ele está conosco. Então nós temos várias promessas na Bíblia que nos dizem sobre o cuidado de Deus para com a gente. Então eu acho que aqui nenhum dos irmãos tem dúvida sobre o cuidado de Deus, tem? Não, né? Todos os irmãos têm a certeza de que Deus cuida de cada um. Deus cuida de nós. Claro que exige de nós que nós sejamos fiéis a Ele. Claro que exige de nós que nós sirvamos a Ele, busquemos a Ele, para que Ele possa também cumprir esse papel de pai na nossa vida. Se nós agirmos como filho, Ele vai agir como pai, né? Ele vai agir como pai. Então, entendendo isso, eu vou aqui para o versículo 12 e digo: alegrai-vos na esperança. Ou seja, quando você está esperando, ele ensina que você deve se alegrar. Geralmente, por que ele está falando isso e por que eu estou falando em paciência neste versículo? Porque geralmente quando você está esperando algo, é a tendência de você ficar impaciente. Não é? Você comprou um negócio na internet, você fica olhando, e buscando, e rastreando, impaciente. Se atrasar 2 dias, se racizanga. Então, ele já está dizendo, alegrai-vos na esperança. Por que ele está dizendo isso? Porque ele está falando de uma certeza de Deus, uma certeza da resposta de Deus. E a certeza da resposta de Deus, quando a gente tem ela, a gente já sabe que vai receber. Você sabe quando você trabalha e sabe que vai receber o seu salário no final do mês? Você sabe que vai receber, né? Hoje tem feliz. Pois é. Mas você trabalha, mas você não sabe que sempre vai ter aquele salário? Sabe. Né? Claro, tem os medos, mas eu estou falando quando você tem a certeza, você está tranquilo. Não, todo mês tem o meu saláriozinho. Por mais que o trabalho seja muito ou pouco. Se você fosse o primeiro dia e o seu patrão chegasse para você depois de alguns meses, mas hoje fosse o primeiro dia de um mês para receber o salário, e o patrão chegasse para você e dissesse assim, ó, esse mês eu não vou lhe pagar. Você trabalha aí, mas eu não vou lhe pagar. Já dá uma tristeza em você, né? Mas imagina se é o primeiro dia e o patrão, ao invés de chegar, ele diz desse jeito assim para você, esse mês eu vou aumentar R$100 no seu salário. Você já fica alegre o mês todinho naquela esperança de receber os R$100 a mais. Irmãos, por quê? Porque você tem a certeza de que você vai receber aquele salário. Você tem a certeza. Essa certeza é ela que em Romanos aqui, Paulo está falando, para você ter alegria. Na certeza de que você vai receber, todas as dádivas de Deus. Todas as dádivas. Por que Abraão é considerado pai na fé? Porque ele creu. E ele alegrava nessa esperança. Por mais que tivesse o desânimo, mas no fundo ele se alegrava no Senhor. O cristão, ele tem muitas vezes os momentos de desespero, mas no fundo o cristão ele tem a esperança em Deus. Ele sabe que Deus ele é a sua providência, que Deus ele vai trazer o seu socorro. Então, entendendo isso aqui, nós precisamos aplicar isso na nossa vida. Eu estou falando bem compassadamente, tanto porque eu quero que fique bem explicado aqui no vídeo, quanto que eu quero que os irmãos absorvam estas palavras. Por mais que eu vá começar aqui e não dê tempo, eu não vou mais, nesse caso eu não quero acelerar. Quando era capítulo por capítulo a gente acelerava. Aqui não, eu quero ir aos poucos, que é para a gente compreender a essência dessas palavras. Entender melhor, né? E aqui é uma aula. Então eu convido os irmãos para que tudo que nós aprendemos aqui, na semana seguinte do estudo, você aplique no seu dia a dia. Porque se você aplicar, você vai ver mudança em uma semana. Então o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pedir aos irmãos para aplicar esse estudo nessa semana. Quando vai chegar na semana que vem, que os irmãos vierem de novo para cá, os irmãos anotem o que foi que os irmãos perceberam na sua vida. Por exemplo, eu vou falar sobre vários tipos de paciência aqui. Esses vários tipos de paciência você vai aplicar nessa semana, na sua vida. Quando você aplicar, na hora que vier a oportunidade, você aplica. Só é no momento ruim, viu? Estou avisando logo para vocês.
O momento de aplicar a paciência, de você ter paciência, é em momento ruim. Não é em momento bom, não. Não espere ter paciência deitado, dormindo em cima da sua rede, não, que é bem facinho. Né? Paciência é quando ela lhe pedir. Aí tem uma hora que ela vai lhe pedir para ter paciência. Né? Então, alegrai-vos na esperança. Então, qual é a primeira paciência? A esperança em Deus. De que, mesmo na tribulação, que é o que ele fala, sede pacientes na tribulação. Mesmo na tribulação, nós temos uma esperança certa de que Deus ele é fiel. Irmãos, me mostre na Bíblia uma pessoa que confiou em Deus e a sua esperança foi em vão. Me mostre na Bíblia. Se você me mostrar, eu paro o estudo agora. Mas não tem. Tem em quem não teve paciência. Mas Abraão recebeu as promessas, Jacó recebeu as promessas, Isaac recebeu as promessas, José recebeu as promessas. José foi um dos maiores exemplos que foi paciente na tribulação. Ele viveu o momento. Tem gente que da tribulação se aperreia. José, ele viveu o momento da tribulação. O que foi que ele fez? Eu vou tirar mel aqui do meio dessas abelhas aqui. Vou tentar tirar um melzinho daqui. Você está entendendo? Então, José foi um dos maiores exemplos. Então, lembre-se de José. José foi servo, foi vendido, foi escravo e ele foi paciente nesses períodos. José foi prisioneiro. José, como servo, ele chegou como escravo, comprado. E ele virou o chefe de toda a parte financeira dos negócios de Potifar. Na prisão, ele foi como presidiário, né? Presidiário. Um homem que atacava a mulher. Chegou lá, pela lógica era para ele ter apanhado, o homem virou, foi a pessoa de confiança do carcereiro. O carcereiro saía, deixava na mão dele a prisão. Você está entendendo? Quando você consegue enxergar no meio da tempestade algo bom, a sua vida melhora. É um exemplo que eu gosto de citar, eu acho que eu já citei para os irmãos uma vez, eu vou repetir. É dos dois irmãos gêmeos, porque nasceram no mesmo dia, né? Um acordou e viu uma bicicleta no dia do aniversário dele. E ele disse assim, epa, ganhou a bicicleta, coisa boa, mas eu vou deixar ela guardada, porque se eu sair, vai que passa um carro, eu deixo ela escorada, um bandido, uma pessoa vem assaltar, ou o pneu, ela vai se sujar, não vou sair nela, deixa ela aqui guardadinha. Então ele viu coisa ruim em coisa boa. Já o outro acordou de manhãzinha, mesmo jeito do primeiro, o que ele viu foi um esterco de cavalo embaixo da rede dele. Não sei como foi que o cavalo entrou dentro do quarto dele, mas que tinha lá. Aí ele viu, quando ele viu ali o cocô do cavalo, ele pegou e disse, olhou, ele, eba, ganhei um cavalo. Eu já me diverti. E saiu lá fora, estava o cavalo do lado de fora. Por quê? A esperança dele era essa. Ele tinha a esperança de que o pai dele ia dar de presente um cavalo a ele. Está entendendo? Ele viu na coisa ruim uma coisa boa. Ao contrário do outro. Nós temos que aplicar isso na nossa vida diária. Isso alegra Deus, irmãos. Deus, ele se entristeceu. Inclusive, eu falando de José, um dos filhos de José que não entrou na genealogia aqui do povo de Israel, foi exatamente por isso. Confusão, picuinha, murmuração. Eles não entraram na genealogia por causa disso. É um dos exemplos. E o povo que saiu do Egito, mesmo jeito. Mesmo jeito. Deus punia ele, Deus abençoava, mas depois punia, porque por causa da murmuração. Não entraram na terra prometida, esses aqui não alegraram na esperança. Como eles não se alegraram na esperança, não entraram na terra prometida. Uma viagem que duraria 40 dias, eles passaram 40 anos rodeando o deserto. E não chegava. Não chegava. Não, a nuvem era que dizia para onde é que eles iam. Eles não iam sair debaixo da nuvem para poder morrer no meio do sol. A nuvem dizia assim, vocês vão por aqui. E eles iam. Murmurava, continuava fazendo aquele círculo ali. Vocês vão por aqui. Foi 40 anos nessa brincadeira. 40 anos. Uma viagem que poderia durar 40 dias. E eles não entraram na terra prometida. É igual o cara que... Não sei se vocês já viram essa figurinha. De um lado ele tem um cavando ouro, do outro lado tem outro cavando ouro. Aí o que está cavando bem pouquinho ouro,
Começa a cavar. Aí vem o que está, parece que lá mostra, né? Como se fosse uma sonda, tem muito ouro. Ele vem, mata o que estava cavando pouco, descava, não tinha nada ali, onde o outro estava cavando. Uma mijariazinha. E do lado dele que ele desistiu, estava bem pertinho do ouro, faltava bem pouquinho para ele cavar. Por quê? Porque não teve esperança. Não teve esperança. A falta de esperança, irmãos, a falta de esperança, ela produz dentro de nós aquela angústia. E aí vem o quê? Vem a impaciência. Vem a impaciência. Eu estava esperando vocês dois. O irmão Sérgio não vem não? Não veio. Gera impaciência. E essa impaciência é o problema de nós não recebermos a bênção de Deus. É o problema de nós não recebermos as promessas de Deus. Irmãos, Moisés, por um dia de impaciência que ele teve, irmão, Moisés foi considerado o homem mais manso da terra. O homem mais manso. Imagina você ser considerado o ser humano mais manso da terra. É uma dádiva. E Moisés perdeu a paciência quando Deus mandou ele tocar na rocha para sair água, ele tacou o cajado e se zangou. Por causa disso, ele não entrou na terra prometida. Por causa de um ato de impaciência que ele teve. Irmãos, por causa da impaciência, nós perdemos muita coisa. Então vem, perseverai na oração. Aí qual é o segredo? A perseverança na oração. Quando você está em oração diante de Deus, por um propósito, pela presença de Deus na sua vida, pela providência de Deus na sua vida, Deus ele vem e dá a resposta. Deus ele vem e dá a resposta. Ontem, irmãos, veio em mim uma fé muito grande. Era umas 8 horas para 9 horas. E eu pedi algo a Deus que para mim era impossível, né? No meu ver, na minha visão. Gálatas 12 e 12. É 5:22, né? Não, 5 e 22. Ah, o próximo, né? É Romanos 12 e 12 que eu estou explorando. E já nós vamos para Gálatas 5 e 22. Tu está em Gálatas 5 e 22, né? Aí? Pronto. Então, irmãos, nós temos que perseverar nesta oração. E quando a gente, assim, aí ontem eu clamei algo a Deus em torno das 8 horas da noite. E quando foi hoje, Deus me respondeu pela manhã. Né? Deus me respondeu pela manhã. Deu a resposta do que eu achava impossível. Então, nós temos que crer na esperança de que Deus ele é um pai que cuida da gente. O problema da gente não receber é porque a gente perde a esperança. E quando a gente perde a esperança, ela corta o agir de Deus. Ela quebra o agir de Deus na nossa vida. Quando Deus prometeu, Gálatas 5 e 22, quando Deus prometeu para Zacarias que ele ia dar um filho, mesmo a mulher dele sendo estéril, ele não acreditou. E o anjo disse assim, olha, porque você não acreditou, você vai ficar mudo até o dia do nascimento do menino. E ele ficou mudo até o dia do nascimento do menino. Por quê? Porque não acreditou nas promessas de Deus. O próprio Deus falando para ele. E era um sumo sacerdote, viu, irmão? Diga o que aí em Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Pronto. Tem algumas versões que tem paciência no meio. Algumas versões que vai ter paciência. Caridade, amor, né? Desde caridade. É porque o amor ele está muito ligado, o amor e a mansidão eles estão muito ligados à paciência. Mas a paciência ele é um conjunto. Para você ter paciência, você tem que ter um conjunto. Então nós vamos estudar todos esses assuntos e você não consegue trabalhar eles separados. Tem alguns que você não consegue. Você não consegue ser manso sem ser paciente, nem ser paciente sem ser manso. Você tem que ser, só dá certo se for dois ao mesmo tempo. Paciência e mansidão. Viu? Então, o que é paciência? Um fruto do Espírito. Ó, por que é um fruto do Espírito? Por que não é um... Entenda bem, irmãos, comigo aqui. Por que paciência não é
uma característica que a gente adquire na Terra. Não seria assim, não? Pela lógica, se eu quero ser paciente, eu vou ser paciente agora e acabou a conversa. Vou começar a partir de hoje. Irmão, você só consegue ser paciente através do Espírito. Porque paciência é um fruto do Espírito. A Bíblia fala sobre os frutos do Espírito e os frutos da carne. Os frutos da carne, eles são herdados do pecado. Vêm através do pecado. E os frutos do Espírito, eles são herdados de Cristo. Ele é uma herança do céu. Você não consegue ser manso, humilde, sem isso vir de características do céu. E por que tem ímpios que conseguem ser pacientes? A Bíblia diz que tem ímpios com obra de justo. Por que eles conseguem se eles não são servos de Deus? Porque Deus soprou o seu Espírito em todas as pessoas. Não o Espírito Santo, mas o fôlego de vida. Deus soprou. Então, está já enraizado no homem uma mentalidade do céu. Por isso que a Bíblia diz que é do coração que procede todas as fontes de vida. Do coração. Então, o coração do homem, ele é um coração trabalhado a partir de Deus. Todo o agir do homem, o pensar, diz assim, não, mas a gente nasce com isso e desenvolve, irmão. São milhões de neurônios dentro de um cérebro humano. Milhões de neurônios dentro de um cérebro humano. E também os neurônios ficam se criando dentro do cérebro ainda. Ficam sendo criados dentro do cérebro, até o homem crescendo. Acredite nisso. Então, irmãos, isso aí é um ato divino. Deus criou, olha a diferença, vou citar para vocês para você entender. Deus criou, assim como Deus criou, diga assim, pela palavra dele. Deus criou um animal, um cachorro, um boi. Deus criou o ser humano. E por que não tem um boi, um cachorro pensante, que ele pensa, raciocina, calcula, aprende a ler, escrever, e o ser humano aprende? Por quê? Deus fez o homem diferenciado. Ele fez com as próprias mãos. E ele soprou sobre ele o seu próprio fôlego. Deus tocou no homem, ele deu algo ao homem diferente. O animal não, ele só disse, exista. E simplesmente existiu, do nada. A nossa estrutura física foi feita do pó da terra. Alguém diz assim, mas como é que nós somos feitos do barro? Tem como eu pegar esse barro aqui e criar um ser humano? Não, quando a Bíblia fala de barro, está falando da terra. Se nós formos olhar toda a nossa composição química, nós temos elementos do barro. Do barro que ele diz é da terra. Para Deus é barro. Nós temos elementos químicos que estão em várias partes da terra. A maior porcentagem do nosso corpo é água, né? É água, nós temos água, já é um composto químico. Temos ouro, prata, né? Temos várias... Ferro, tudo nós temos no nosso corpo. Temos várias composições químicas dentro de nós, vários elementos químicos dentro de nós. Então aí é o barro. Só que em nós, irmãos, Deus soprou. Para cá, ó. Só que em nós, Deus soprou o Espírito. O que existe em nós vem de Deus. Então por isso que tanto o ímpio quanto o justo consegue ter características do céu. Ele só não consegue a salvação porque ele não confessou. Ele não recebe algo do Espírito de Deus porque ele não tem o Espírito dentro de si. Mas ele tem características do céu. Porque Deus dá, ele libera. Entendeu? O que a Bíblia diz? Peçam tudo os frutos do Espírito estão ligados à sabedoria. Estão ligados à sabedoria. E a Bíblia diz, quem quiser sabedoria, peça a Deus que ele dá. Ele disse que era ímpio, se não era ímpio, quem era? Ele disse que pedisse sabedoria. Irmão, tem ímpio aí que é sábio, altamente sábio. Você conversa com ele, você sai de lá com um aprendizado diferente. Tem ateu que dá uma palavra bíblica, ateu. Tem um cara aí que eu às vezes escuto ele é ateu, ele dá palavras, ele cita trechos da Bíblia, que ensina muito mais do que muitos cristãos. Ele. Então, a paciência é um fruto do Espírito e é uma característica do céu. Irmãos,
Quando existem coisas que a gente só consegue vindo do céu, só vindo de Deus. Então, por isso que a tendência de os cristãos terem mais os frutos do Espírito do que o ímpio, é porque o cristão ele está mais ligado a Deus. Ele está ouvindo mais a palavra, ele está lendo mais a Bíblia, ele está orando, ele está jejuando, ele está ouvindo louvores. E isso favorece para que os frutos do Espírito cresçam dentro de nós. Para que os frutos do Espírito, depois você pode abrir aí Salmo 37 e versículo 7, viu? Quem quiser abrir aí. Então, irmãos, eu queria que os irmãos gravassem isso que eu estou falando. Ó, para você resumir, as irmãs que estão escrevendo, pode ficar à vontade para fazer o que eu estou falando aqui. Ó. Fruto do Espírito, característica do céu. Fruto da carne, característica da terra. Viu? Se eu for analisar, né, eu falo da terra, mas você pode trocar também por característica do homem e do pecado. Porque os frutos da carne só são coisa ruim. E é do fruto do pecado. E outra coisa, irmão, vou dizer uma coisa bem certa para você. Não é de Satanás não, viu? Não é de Satanás não. Porque quem pecou não foi Satanás não. Às vezes, nós culpamos ele por um ato que nós escolhemos. Quando Deus foi punir, ele puniu Satanás não porque Satanás pecou. Ele puniu porque Satanás induziu. Qual é o trabalho de Satanás? Induzir. Irmão, Satanás ele só tem poder dentro da mente do ser humano, enquanto o ser humano deixar. Ele não tem poder fora, apenas em quem não é protegido por Deus. Ele tem. Mas dentro da mente, ele tem poder, ele não tem poder nenhum, se não for dado pelo próprio ser humano. Ele. Então ele é incapaz. Ele tem todo o conhecimento, mas ele é incapaz. Ele é incapaz, viu? Então o que acontece? Quando Deus foi punir o homem, ele puniu o homem por ter pecado, e não a Satanás. Às vezes nós dizemos assim, é o inimigo, é do diabo. É do diabo. Irmãos, é do diabo se ele estiver falando ali, na boca dele. É do diabo se aquela pessoa ela está possessa por ele. É uma coisa. Quando Jesus chegou para o Gadareno, ele estava possesso. Quem falou através dele foram os demônios. Ali sim, era o próprio diabo que agia. Porque ele ficou possesso. Ele deixou o inimigo entrar e ele virou agora uma marionete do diabo. Mas eu estou falando aqui a questão de as pessoas agirem. O diabo, sabe o que ele faz? O trabalho dele é no ouvido. Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Mas quem faz? É o ser humano, a carne. É o ser humano quem faz. É ele quem pratica. O ato é do ser humano de praticar. Existem, como eu falei, as exceções, que é o caso do gadareno. Né? O caso de uma pessoa que mata alguém, por exemplo. Né? É um ato que o inimigo fica ali. Porque se matar, por exemplo, o ato de matar fosse do diabo, quantos soldados os israelitas não mataram? Aquelas guerras que tinham? Eles mataram. Por um ato de justiça de Deus, próprio Deus, né? Um ato de justiça de Deus. Então, irmãos, eu estou falando isso muito compassadamente para que a gente possa entender que a gente precisa adquirir de Deus as características que vêm de lá. Só que é uma característica que, assim como o diabo ele induz, mas ele não faz no ser humano, assim também é o Espírito. Quando você faz um ato de mansidão, de paciência, quem foi que fez? Foi você. Não foi você que fez? Então, como foi você que fez? Então, como foi você que fez? O que é que acontece? O que é que acontece? Você não pode atribuir ao diabo, porque é você que fez. E os frutos do Espírito, quando você pratica um ato de paciência, se você pratica um ato de paciência, irmão, eu digo assim, quando você produz você tem paciência com alguém, por exemplo, alguém diz assim, a fulano é paciente. A pessoa atribui à pessoa aquela característica. Por quê?
Porque parte da pessoa usar é como se fosse uma arma, é um fruto, né? Usar. E um fruto, irmão, a gente come. Um fruto, tem os frutos do Espírito? O fruto a gente come, mastiga, ele trabalha dentro do corpo e o fruto vai liberar os nutrientes para o corpo. O fruto. Se o Espírito ele tem os frutos, nós precisamos comer. O ato de comer, nós comemos os frutos do Espírito através de onde? Do ouvido. Nós comemos através do ouvido. A gente vai comendo. Quando você ouve, você vai produzindo paciência. Se você orar e disser assim, Deus me dá paciência, você não vai acordar no outro dia com paciência, não. Não vai. Não vai. Ele é adquirido na prática. Ele é adquirido. Por isso que é um fruto. Porque o fruto, ele primeiro tem que ser comido. E depois de comido, ele tem que ser esmiuçado. E os nutrientes têm que ser distribuídos dentro do corpo, dentro do espírito. E só adquirimos paciência passando por tribulação. Aí adquire paciência comendo tribulação. Comendo tribulação. É na hora que alguém chega e pisa no seu pé. É na hora que alguém chega e diz algo que bateu direto com o que você não queria. Entendeu? Quando acontece isso, irmãos, eu preciso falar isso, por quê? Porque nós temos isso. Por mais que, por exemplo, o irmão Fabiano se acha que tem muito, né? E tem. E a gente se acha que tem pouco, mas todos têm uma impaciência. Todos têm. Tem dia que dá até pra tolerar, né? Tem dia que você não segura. Mas no dia que não segura, é o dia que no outro dia, talvez Deus tinha um tesouro lá separado. Verdade. E ainda tem Entendeu? que ter a prudência, né, para suportar. É por isso que vem, é um conjunto. A gente está aprendendo um, você vai juntar com outro e com outro e com outro. Entendeu? Vai juntar com outro, com outro e com outro. Você não pode. Eu quero que os irmãos aqui, tanto eu quanto os irmãos, é claro que eu ensino para que todos aprendam. Eu quero olhar para o irmão e dizer assim, o irmão está aprendendo, eu quero para aprender. E eu também quero aprender. Mas eu queria que os irmãos botassem isso como um trabalho, assim, um objetivo aqui, que é o quê? Tudo que eu falar a partir de hoje, aqui nesse estudo, estou falando de paciência, por exemplo, não olhe para ninguém e diga assim, mas fulano precisa. Fulano precisa muito. Toda vez que você pensar nisso, pense em você primeiro. Mas eu preciso. Tudo que você for falar do outro, dizer assim, por exemplo, o irmão Fabiano falou aí, o irmão Fabiano precisa muito. Antes de eu falar dele, eu primeiro vou fazer assim, eu preciso. Tanto... Paciência para aguentar o outro. Não, eu preciso de paciência. Aí você tenta se lembrar, ao invés de você tentar lembrar do irmão e de alguma impaciência dele, você se lembra de você e de um momento que você foi impaciente com alguém. Se eu fui impaciente com meu filho, se eu fui impaciente com a minha esposa, se eu fui impaciente com qualquer coisa, que eu me avalie e procure não avaliar outro. Porque isso já é um exercício de um fruto do Espírito também, que depois a gente vai falar. Já é um exercício. Mas se você praticar hoje, quando chegar no exercício, você já está com a tarefa já feita. Já chegar e dizer assim, professor, eu já fiz. Minha prova é o Cauê. Pronto, você, em vez de você... Tem um pouquinho de paciência com a Matisse para dar remédio a ela de manhã. Tá vendo? Ó, a gente tem que se lembrar da nossa impaciência. O remédio na boca dela, ela fica. Aí toma quase um caneco d'água para poder engolir o remédio. E eu, paciência, meu Deus. Então, irmãos, procure fazer esse exercício. Procure não esquecer de fazer exercício. Eu preciso ter paciência. E fulano de tal, mas essa aí... Porque quando a gente vou falar vários assuntos aqui, que a tendência da gente é assim, me lembrei de fulano. Fulano é assim, ele precisa ver isso aqui. Nessa hora, quando você se lembrar de alguém, diz assim, eu primeiro. Deixa eu me lembrar aqui. Aí você se lembra de alguma coisa. Tanto da paciência, quando eu for falar de mansidão. Se examinar, né? Se examinar. Às vezes, ato de ser, por exemplo, aqui eu não vejo isso não, mas tem igrejas que nasceram. Tem uns irmãos que ficam olhando Tem uns irmãos que ficam olhando para ver quem foi que não tomou ceia. Nós temos um aí em casa. Tem um que fica olhando, né? O pastor observar é uma coisa, porque o pastor observa por um propósito. O pastor, o dirigente, para quê?
para depois chegar e conversar com a pessoa. Irmão, eu vi que você não CCO, o que foi, eu queria entender e tal, tá tudo bem. Mas um irmão observar para que, ih, rapaz, bem brigou com a mulher. Para poder não estar ceando, brigou com a mulher. Então, o que nós temos que fazer é nos autoexaminar. Vamos lá, próximo passo. Alguém abriu aí Salmo 37, versículo 7 e 9? Quem abrir primeiro pode ler. É. Descansa no Senhor, espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astuto intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Bom, depois vocês abrem aí, Salmo, tá bem pertinho, Salmo 27, 14. Eu vou ficar aqui no 37, do 7 ao 9. 27, 14. Viu? Então, aqui, 37, versículo 7. Descansa no Senhor. Isso aqui nós já ouvimos isso, né? Descansar. Pelo quê? Pela esperança. Que às vezes está dentro da tribulação. É no momento da tribulação. Irmão, vou dizer uma coisa para você. Abraão, ele tinha esperança. Se ele não tivesse, ele não tinha saído da sua terra. Para começar, para os irmãos não duvidar. Tinha os seus defeitos, Abraão tinha os seus defeitos, mas ele tinha esperança. Abraão, irmãos, ele estava no meio do verão, no sol quente, no meio-dia, do lado de fora da tenda, e a mulher dentro de cá, dentro da tenda, um momento mesmo difícil, e de repente aparecem 3 homens, que um deles era o próprio Deus, né? Provavelmente Jesus Cristo. Aparece para ele. Irmãos, quando Abraão vê, o que é que Abraão diz? Quando Abraão vê, o que é que Abraão diz? O que é que Abraão faz? Ele recebe. Abraão imediatamente já sabe, irmãos. Abraão imediatamente já sabe que imediatamente já sabe ali que era alguma coisa de Deus. Eu estudei um dia desse, depois eu vou trazer uma mensagem para os irmãos em cima disso. Mas eu entendi que Abraão já sabia que era Deus que estava ali. Naquela hora que ele viu. Porque quando ele veio, ele já começou a conversar com ele, dizendo que ele ia ter um filho. Que a mulher dele iria ter um filho. Então, irmãos, Abraão estava num momento da vida dele difícil, mas a esperança dele ele nunca perdeu. Ele nunca perdeu a esperança dele. Aí vem, e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho. Pergunto, quem aqui nunca olhou para alguém e ficou dizendo, mas por que essa pessoa prospera, né? Por que essa pessoa está dando certo? Às vezes, se você vê uma pessoa que foi seu colega de infância de escola, foi seu colega de infância de brincadeira, e você vê ele com um comércio, você vê ele formado em alguma coisa, e você olha e diz assim, que pode, rapaz? Essa pessoa não tem Deus, e isso. A tendência do ser humano, geralmente é quando alguém ganha mais do que a outra pessoa. A tendência dele ou tem um perfil profissional maior diante da sociedade, claro, diante da sociedade, maior do que a outra pessoa. A tendência é que a gente olhe e se indigne porque eu sou cristão, sirvo a Deus e preciso estar passando por essa prova toda. Fulano de tal é assim. Irmãos, aqui esse versículo não está dando justificativa do porquê que ele cresceu, porque cada um tem o seu. Tem gente que cresce, irmão, por meios errados. Sobral é cheio de empresários que cresceram com coisa errada por baixo dos panos, com roubo,
com falcatruas. Se não fosse, vou dar um exemplo, se não fosse, não tinha desmanche. Porque os desmanches são vendidos para empresários. Não pense que os desmanches os caras vão na feira do malandro vender, não. Ninguém anda vendendo descarga nova na feira do malandro. Cresce por caminho só. É. A tendência da gente é o quê? Se indignar. Irmão, o mal de cada um faz parte de Deus. Aí eu vou dar um passeio nisso aqui que ele falou. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho. Aqui ele está falando, primeiramente ele falou, daquele, ou seja, não te indignes por causa de qualquer um que cresça na vida. Se o seu irmão, se o seu parente, se o seu amigo, colega de infância está se dando bem na vida, o que ele está dizendo, não se indigne. Ele está dizendo, como a gente está falando de paciência, não perca a paciência. Ele está dizendo para você não perder a sua paciência. Porque a paciência, como diz em Romanos, acho que é em Romanos, né, que a gente leu? A gente não leu, né? Acho que é em Romanos. Ela está diretamente ligado, essa paciência, ela está diretamente ligado à esperança, à perseverança, né? A esperança em Deus. E quando você se indigna com alguém que está se dando bem, você está perdendo a esperança em Deus, que é o que a gente falou agora no início. Você está perdendo a esperança. Então, sendo bem claro, nós temos que procurar, nesse momento em que nós temos a tendência de ter essa impaciência com alguém que está se dando bem, nós nos avaliarmos novamente. É mais um ato em que nós vamos voltar para nós e dizer assim, quem sou eu? Você vai perguntar, quem é você? Hoje eu assisti uma pregação da Rosana, e no início ela falava um assunto e dizia assim, ela falando assim, olha, quem você quer ser daqui 5 anos? Quem você quer ser daqui 5 anos? E ela disse que uma pessoa mandou uma mensagem para ela e disse assim, Rosana, mandou uma mensagem. Hoje fazem 5 anos, não, assim, hoje eu estou alegre porque daqui 6 meses eu vou me formar na psicologia. Aí ela foi e disse assim, oh, que benção, mais uma colega de profissão. Ela, mas eu só estou fazendo isso por causa de uma palavra que você falou. Se você se acha sem esperança e não tem projeto nenhum para a sua vida, faça uma graduação, comece hoje. Como é que você se enxerga daqui 5 anos? A mulher ouviu, foi lá, se inscreveu no vestibular de psicologia, passou e agora, 5 anos depois, ela está ouvindo a mesma pergunta. Você imagina se ela não tivesse entrado e ela tivesse ouvido a mesma pergunta hoje? Ela dizendo assim, quem você se enxerga daqui 5 anos? O problema da gente, a maioria de nós, eu me colocando no meio também, é que às vezes a gente olha a vida de outras pessoas, mas ao invés de a gente tomar como exemplo, não, a gente toma como um ato de inveja, um ato de impaciência. Entra a impaciência. O problema nosso é esse. Por exemplo, vou citar meu exemplo, para que fique claro que, para os irmãos, que eu tenho que me enxergar primeiro, antes de enxergar para outra pessoa. Eu fiz, há 5 anos, 5 anos e meio atrás, né? Eu me inscrevi no vestibular do Luciano. Agora, no semestre passado, 3 colegas meus, eu teve mais, mas os 3 que eu conheço, se formaram. Um no semestre, outro em outros 2 semestres. No outro semestre, né? Outros 2. Se formaram. E eu olhei para eles e disse assim, meus colegas se formaram. Ao invés de eu ter inveja deles, por eles estarem se formando, eu me autoavaliei. E eu disse assim, há 5 anos atrás, se eu tivesse continuado, claro que teve algum não foi porque só simplesmente porque eu desisti, né? Teve algumas coisas. Mas eu me avaliei. Eu disse assim, eu estou hoje, aqui, poderia estar formado em engenharia civil. Não me formei, porque não continuei junto com eles. Então eu vou fazer, e hoje eu pensei a mesma coisa.
eu vou fazer hoje para que daqui 5 anos eu não faça a mesma pergunta para mim? Eu não me faça a mesma pergunta. Então não fiz pela inveja, mas fiz por quê? Porque tantas pessoas crescem porque elas passam os 5 anos que precisam. Passam os 5 anos. Às vezes você diz assim, eu queria tanto algo diferente. Às vezes o problema da gente é que a gente se considera velho para alguma coisa. A gente se considera velho para algo. Ah, sou velho para isso. Aí o que é que acontece? Daqui 5 anos, você pega a sua idade e soma com mais 5. Daqui 5 anos você pergunta, por que eu não fiz isso há 5 anos atrás? Alguém diz assim, um comércio. Eu, por exemplo, tá aqui meus pais de prova, eu não tenho medo de... eu não tenho medo de botar as coisas, não. Eu quebro a cara, se quebrar a cara eu quebrei, mas o que eu tive vontade de fazer eu fiz. Eu procurei aplicar. Para quê? Porque toda vez que eu penso não vou fazer, eu penso primeiro o seguinte, se eu não fizer, daqui um dia eu posso estar endividado também do mesmo jeito. E eu não vou saber se poderia ter dado certo. Eu não vou saber ou não, né? se poderia ter dado certo ou não. Irmãos, isso aqui, como um ato de paciência, a Bíblia está falando aqui sobre questão de você se dar bem no caminho, quem prospera no caminho. Entendeu? Ele não está falando aqui do homem parado, não, irmãos. Deus fez o que com Davi? Chegou para Davi e disse assim, te ungi rei. Aí o Davi pergunta a você, se você fosse ungido rei, né? Você ia querer logo tomar o trono, deitar numa rede, sentar numa cadeira poltrona confortável e começar logo a reinar. Ah, eu quero é agora. Irmão, Davi recebeu o chamado para rei, ele passou 30 anos para sentar no trono. Passou 30 anos para ele sentar no trono. Sabendo que já tinha sido ungido. Sabendo que já tinha sido ungido. E a humildade de Davi, irmão, foi extrema. Extrema a humildade de Davi, a mansidão que ele tinha. Servindo Saul como se... Servia, sabendo que ele era rei, ele já era rei ali. Mas ele servia Saul, considerava Saul um pai, mesmo Saul tendo jogado uma lança nele, ele considerou Saul pai dele. E ele perseverou. Quando Davi foi ungido rei, pouco tempo depois, sabe o que aconteceu? Ele viu, olha só, é porque ele era cristão, queria ver o negócio acontecer, ele sabia que Deus estava com ele. Irmão, não é errado você querer ver o melhor da coisa, não. Quando Davi viu que tinha um filisteu ameaçando o povo de Deus, alguém me diz aí qual foi a primeira pergunta de Davi? Depois que ele soube. Essa aí foi a pergunta que fez ele saber. Depois dessa pergunta, o que foi que ele perguntou? Qual era o prêmio? Qual era o prêmio? Qual era o prêmio? Ou seja, Davi tinha ambição ou não tinha? Ambição não é pecado, o pecado é ganância. E a ganância é quando você quer atropelando tudo. A ambição é quando você quer pelos seus próprios esforços. A ganância quer o que é dos outros, quer passando por cima de tudo. E a ambição é quando você quer crescer. Né? Às vezes a gente usa da forma errada. Primeira coisa que ele perguntou foi, qual é o prêmio? Por quê? Ele com certeza pensou, eu não vou lutar por qualquer coisa. Eu vou lutar por uma coisa que vale a pena. Qual foi o prêmio? Uma menina para casar e o outro prêmio, a família ia ficar isenta de impostos. 2 benefícios bons para ele. Era solteiro, Davi, e tinha os pais dele que ele gostava. Davi tinha um coração bom. O que foi que ele fez? Só para você ter ideia dele que gostava do prêmio, é muito provável porque depois Davi casou com um bocado de mulher. Então ele foi pelo prêmio. Ele foi pelo prêmio. É tanto que Davi saiu conquistando e conquistando. Então, irmãos, o que eu digo para você é que você não seja impaciente com o crescimento alheio. Mas que você faça o mesmo que a gente fez no versículo anterior. Faça uma autoanálise. Irmãos, é para tudo. Para tudo. Se você tem alguém que tem questão de corpo, por exemplo, a pessoa que é magra, você já queria ter esse corpo, queria ser assim. Se você não fizer o que ela fez, você não vai chegar onde ela chegou. É verdade, Maria. Né? Você não vai chegar onde ela chegou. Eu vi hoje um vídeo
Um cara dizendo assim, pessoal, o segredo para você emagrecer é você, tem gente assim, diminuindo. Ele diz, não, é cortar o refrigerante, cortar o cachorro quente, cortar não sei o que, e saiu dizendo as coisas, né? Ele lá, que ele é atleta, né? Ele dizendo, corta, não, corta o pão não. Aí, Cortar os pão vendedor ficar não corta não. Aí, Cortar pra papai que possa dar pra merenda. Então, irmãos, ó, eu sei que para cada um tem um projeto. Cada irmão. Você pode ter 80 anos de idade, mas você ainda tem um projeto de vida. Você ainda tem um plano na sua vida. Você ainda tem um desejo na sua vida. Quando for vida, tem sonhos, né? Enquanto você tem vida, tem sonhos. Isso é a verdade. Às vezes tem gente que... Vou dizer, ó. Tem gente que diz assim, não, eu tenho hoje 50 anos, não posso montar isso, não posso montar isso, não posso fazer uma faculdade, não posso terminar os estudos, não posso fazer um curso, uma faculdade de alguma coisa. Você que está dizendo. A sua boca é que fala a profecia que vai acontecer. O cara chegou e disse assim, se eu fosse mais novo, eu ia comprar essa fruteira para me plantar. Eu falei, você tem filho não? Ele tem, mas eu não vou deixar para fazer confusão. Ele disse assim, você que pensa assim. É por isso que tem muita pessoa que não cresce na vida, porque pensa como você. Nunca pensa no dia de amanhã. A não ser que você tenha com o plano de morrer hoje, ou daqui um mês, uma semana. Né? Então, eu vou deixar aqui para os irmãos o segundo exercício que eu falei. O primeiro foi autoanálise, né? O segundo exercício que eu vou deixar aqui para os irmãos é a mesma pergunta que a Rosana fez. O que eu quero para mim daqui 5 anos? Muitas pessoas ensinam, já se inscreva, projete, comece, né? O que eu quero? Seja lá a ambição que você tiver. Seja lá qual for. O que eu quero daqui 5 anos? Coloque nas mãos de Deus. Coloque nas mãos de Deus. E diga a Deus, Deus, eu tenho esse projeto. E daqui 5 anos eu quero que o Senhor me dê esse projeto. Eu tenho esse projeto realizado. Você colocando nas mãos de Deus e confiando nele, Deus, ele vai lhe ouvir. Aí diz, aí vem, cuidado também, no caso eu estou aumentando aqui, né? Para não se indignar por causa do homem que executa astutos intentos. Às vezes, irmãos, a pessoa tem a tendência de invejar até quem é mau. Porque às vezes você parece que não vê isso, mas tem muita gente que se dá bem na vida porque conseguiu algo por meios ruins. Nesse ambiente de política, por exemplo, quem entrar no meio e quiser ganhar dinheiro por meios astutos tem facilidade muito grande de ganhar. Basta você estar no meio deles. Onde eles for, você vai. No instante você aprende a malandragem deles. Só que o problema é que você se enfia em coisas que são astutos intentos, como diz aqui. Né? Então você acaba se desviando dos caminhos do Senhor. Mesmo achando que é crente. Aí vem, deixa a ira, abandona o furor. Está dizendo, não se zangue não. Porque, irmãos, se a Bíblia está falando é porque ela sabe que o ser humano tem a tendência de se zangar com quem está se dando bem. Com os ímpios. Com a pessoa que prosperou. A Bíblia está falando para nós. Então eu tenho que olhar para mim. Quer dizer assim, como eu fiz. Eu examinei. Fulano de tal se deu bem. Eu tenho que me examinar. O que eu quero para mim? Então procure saber o que é que você quer. Né? E Deus vai ser justo com você, assim como você foi justo com a outra pessoa, não se indignando por alguém. Deus ele também vai ser justo. Ele mesmo vai lhe abençoar automaticamente. Por quê? Por causa do seu coração que mudou. Deus ele vê, irmão. A gente pensa que Deus está tão longe que não vê nossas atitudes. Que não vê o que a gente pensa, o que a gente faz, o que a gente fala. Mas Deus ele vê tudo isso. Aí vem versículo: não te indignes por causa para fazer o mal. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Né?
E agora, qual foi o outro? Salmos 27, 14. 14. Pode ler. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois no Senhor. Irmãos, se falta confiança em Deus, repete esse versículo várias vezes, até que ele esteja guardado no seu coração. Repete esses versículos. Espera no Senhor. Primeiro, que a gente já leu. Anima-te. Ele está dizendo, tem esperança, não se preocupe não. Irmão, isso aqui é um salmo de Davi, irmão. Davi foi um dos homens que mais sofreu na vida. É claro que uma parte foi por causa dos próprios erros dele. Mas ele, antes disso, ele sofreu também perseguição, né? Perseguição de Saul, morou em caverna, foi morar dentro da casa dos inimigos, dos filisteus. Foi morar dentro da casa do inimigo. Se fez de doido para não morrer. Se fez de doido para não morrer. Entendeu? E ele ainda diz assim, ó, espera no Senhor, anima-te. Davi, irmão, por várias vezes ele se viu sem esperança. Saul, dentro de Israel, perseguindo ele, para onde é que ele ia? Para parar a perseguição, ele foi pedir para os inimigos dele um abrigo. Para ele e para os soldados dele. E ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Ele está dizendo, se você esperar e se animar, o próprio Deus vai fortalecer teu coração. A maioria das bênçãos... Não, o ato de milagroso, né? Para você receber o milagre, a primeira coisa que tem que acontecer é você estar animado ao ponto de que você tenha certeza de que Deus ele vai fazer na sua vida. Se você não tiver essa animação, aqui está falando. Espera, anima-te, ele fortalecerá o teu coração. Se você não enveredar por esse caminho, você não vai ter resultado. Ana, enquanto Ana se deixou ser amargurada pela depressão, que a outra mulher do marido dela perturbava ela, enquanto ela se deixou levar, ela não tinha ânimo. Ela era triste. E ela não gerava filho nenhum. Ela foi na igreja, fez uma oração e depois dessa oração ela se levantou. Quando ela se levantou, a Bíblia diz que o semblante dela não era mais de tristeza. Ela estava agora com o semblante alegre. Quando ela alegrou o semblante dela, aquilo ali já traduziu tudo. Confiança que ela teve em Deus. Ela passou a confiar. Quando ela teve esse ânimo, Deus, ele reforçou o coração dela, fortaleceu o coração dela, e depois ela gerou Samuel. E depois disso ela ainda gerou outros filhos. Depois disso. Aí vem, eu vou... Que horas são? 7h22. 7h22? Meu aqui é 7h05. Pronto, então... eu pensei que... eu estou confundindo. 7h22. Então pronto, vamos até 7h30, ver o que, é que a gente ainda consegue extrair daqui. Aí vem... a gente leu o que? Salmo... 27:14, né? Agora Provérbios 20:22. Quem lê primeiro já pode ler. 20 e 22. Quem achar primeiro, leia logo. Não digas... Achei. Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor, e Ele te livrará. Irmãos, eu coloquei aqui, ó. A paciência e a vingança são inimigos. A paciência e a vingança não podem andar juntos. Não tem como. Pare de assistir filme vingativo. A gente assiste muito filme vingativo e tem a tendência de ser a mesma coisa, porque a gente aprende aquilo que... A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Assim como a fé vem pelo ouvir, quando você ouve muito uma coisa, você aprende. Nas novelas também. As novelas, a mesma coisa. Irmãos, a Bíblia diz, a vingança vem do Senhor, a vingança é do Senhor. Você assiste um filme, um cara que perdeu a filha, e agora esse cara vai procurar os caras que mataram a filha dele, onde quer que esteja. Aquilo vai produzindo dentro do seu coração o desejo de ver aquele cara morto.
Você cria no seu coração o desejo de ver aquele cara morto. Então não é filme para a gente assistir. Porque, ó, ele diz, 20 e 22. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor. Ele diz, irmão, mas eu só assisto, eu nunca vou querer matar alguém. Ai, não. E quando alguém chega para você e diz uma coisa com você, e você imediatamente já quer revidar com palavras, você acha que aquilo ali não é parecido com o ato de se vingar? Quando alguém chega e diz assim, diz alguma coisa e você imediatamente já quer revidar. E quer revidar. É um ato de vingança. Quando você quer se defender por algo que não precisa você estar se defendendo. Tem coisas que sim. É uma avaliação que você vai fazer. Mas quando você quer dar resposta de algo. Quantas vezes Davi ficou calado, irmão? Davi foi lá, teve chance de se vingar, de matar Saul. Saul já tinha perdido o espírito, irmão. Já tinha perdido o espírito de Deus. Davi, provavelmente, eu não posso estar errado, mas provavelmente Davi não seria punido não, se ele tivesse feito algo contra Saul. Mas Davi não fez, porque exatamente no salmo dele diz. Deus já sabia, né? No salmo, né? A vingança é de Deus. Ele muito orava, Davi muito orava, dizendo, Deus, meus inimigos estão nas tuas mãos. Até os meus inimigos que comem comigo na minha mesa. Ele dizia, até eles, que seja o Senhor, que faça a tua própria vingança. Então, irmãos, às vezes nós pensamos que não somos parecidos, mas nós temos essa grande tendência de sermos vingativos. Sabe por quê? Porque muitas vezes existe uma palavra que está ou na nossa boca ou no nosso coração. Bem feito. Bem feito. Às vezes a boca não fala, mas o coração fala. O coração fala. Às vezes se alegrar porque alguém está se dando mal é por isso. Ah, tá aí, tá apagando a língua dele. Está apagando com a própria língua. Fazendo o que fez. Vê se a gente consegue se analisar quando a gente estiver pensando nisso. A Bíblia diz, irmãos, que quando uma pessoa lhe faz o mal, e Deus julga, e Deus pune, e você se alegra, Deus tira a punição daquela pessoa por causa da sua alegria. Aí entra, sabe o quê? Você, como é que pode um cara desse ser tão injusto? E Deus não faz nada com ele. Você já está querendo vingança, Deus nem vai mexer. Por quê? Porque depois ele vai ter que tirar a justiça que ele fez, por causa da sua alegria, que você vai se alegrar. Vai se alegrar porque fulano se deu mal. Irmãos, quando você tiver a tendência a dizer assim, ó, bem feito, é hora de você dizer assim, eu estou esperando justiça minha. E a justiça vem de Deus. Estou com o coração vingativo. Estou com o coração vingativo. Estou com o coração vingativo. O problema é que a gente, na maioria das vezes que a gente escuta uma palavra dessa, ou uma palavra de exortação dessa, a tendência da gente é já se lembrar de alguém. E por que eu não me lembro de mim? Por que eu não fico me lembrando de mim? Das coisas que eu fiz de errado contra alguém? Dos meus atos de querer vingança de outras pessoas? De querer o mal de outras pessoas? É fácil lembrar de outras pessoas. Alega o coração de Deus quando a gente olha para outra pessoa e diz assim, era bom que acontecesse, era bem feito que acontecesse isso. Os discípulos disseram para Jesus, Senhor, tu quer que nós oremos? Para que desça fogo do céu e mate logo tudinho aqui. E andar com Jesus, né? Mas Jesus dizia, rapaz, vocês estão andando tanto tempo comigo, ainda não aprenderam. Não aprenderam. Irmão, o que Jesus Cristo pegava era só. Por isso que é fruto do Espírito. Mansidão, humildade. Essas coisas. Paciência. Só o que Jesus Cristo pegava era isso. Jesus era muito paciente, irmãos. Então, irmãos, cuidado. Quando nós tivermos essa tendência de dizer bem feito, ou se Deus fizesse assim, era bom que Deus fizesse isso. É a vingança do crente, querer que Deus faça alguma coisa. É igual a fofoca do crente, ele diz assim, irmão, nós temos que orar. Deus te abençoe, né? Deus te abençoe, É igual a fofoca do crente, ele diz assim, irmão, Vou te contar
pôr aqui, mas é pra tu orar. Não, vamos orar pela irmã, que ela tá assim, assim, assim. Aí sai fofocando. A mesma coisa é a gente quando deseja vingança, mas Deus vai punir. Deus vai vingar. Né? O que você tem que desejar, sabe o quê? Deus faz com que essa pessoa mude essa atitude dela. Que ela não faça assim, não. Entendeu? Irmãos, é autoanálise o tempo todo. Autoanálise, autoanálise. Esses frutos do Espírito, na briga dos frutos do Espírito entre nós, é por falta de autoanálise. Paciência, mansidão, fé, temperança, domínio de espírito, longanimidade. Tudo isso, geralmente, nós queremos olhar para o irmão. Ah, é fulano de tal desse jeito. Ó. Fulano de tal não faz isso não. Aí nós não olhamos para dentro de nós. Olha pra si mesmo. É. A gente não diz assim, e eu, né? E eu? Primeira, uma das tarefas que você pode fazer é o quê? Uma das tarefas que você pode fazer é pensar em você. Antes de pensar no outro. No mal pro outro, né? No que o outro está fazendo de errado. Né? A porta de entrada para os frutos do Espírito é você se analisar. É a porta de entrada. Provérbio 20, a paciência. Aí vem. Tem uma série de versículos ainda que eu guardei aqui. Aí vem Romanos, no capítulo 5, versículo 3 ao 4. Ele vai falar sobre como você adquirir paciência. Quem encontrar pode ler. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, Segredo para ter paciência. sabendo que a tribulação produz a paciência. Aí. A tribulação produz a paciência. Você sabe por quê, irmão? Eu falei sobre você comprar. Quando você compra uma vez que viu que atrasou 2 dias, você já sabe que aquele site atrasa 2 dias. Na próxima vez você já vai ter paciência. Ah, atrasa mesmo. Eu sei que não vai vir no dia. Nem compra mais, Né? Então, já perdeu a paciência. Vem logo, manda logo, no meio do mundo atrás, né? Irmãos, então assim, o segredo para você ter paciência, olha só, é durante a tribulação. Irmãos, a tribulação não vai te dar paciência, mas através dela você pode adquirir paciência. Mas como assim, irmão? Não estou entendendo não. Porque a tribulação, ela vem. Quando ela vem, se você observar ela, como ela está acontecendo, você vai perceber como foi que Deus tirou você dela. Se você não perceber isso, vai passar por outro igual, e outro igual, e outro igual, e outro igual, e nunca vai aprender. Até entender. Até entender. Aí você chega lá na frente e diz assim, por que eu não prestei atenção nisso antes? Eu tinha poupado um bocado de tribulação. Tinha poupado. Aí Deus manda a tribulação, e manda 2 tribulações e 3, e o camarada não aprende, a pessoa não aprende. Entendeu? Às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida em determinadas áreas que é por causa de um momento que eu não aprendi. Chega um irmão, aí eu tenho uma oportunidade de ser paciente com ele, quando ele fala alguma coisa comigo. Tenho uma oportunidade de ser paciente, eu já estou preparado para dar uma chibatada. Ou estou preparado sempre para me defender. Aí é onde entra, vou me analisar de novo. Porta de entrada, eu já disse, a porta de entrada para o fruto do Espírito é autoanálise. Se você não tiver capacidade de se autoanalisar, você não está deixando o fruto do Espírito entrar. Aí eu digo assim, quando o irmão vem, já estou preparado. A resposta que ele der, eu dou uma atrás. A resposta que ele der, eu dou uma resposta atrás. Quando você faz isso, você está produzindo ali um ambiente onde você não está adquirindo paciência. Sabe o que é que acontece? Ali você se deu bem, você diz assim, botei o irmão no lugar dele, botei o fulano no lugar dele. Depois vem algo na sua vida e você nem sabe. O que acontece na sua vida que você não conseguiu resultado, que você nem se percebe por que foi. Porque você não teve paciência em um determinado momento da sua vida.
Não teve paciência. Às vezes a pessoa observada, sendo observada, né? Sendo observada é como o que as pessoas dizem. O cara entra no ambiente de trabalho e quando ele entra no ambiente de trabalho, entra o primeiro. O primeiro passa, aí viu um lixo, uma cesta de lixo no chão, opa, virada e ajeitou. Viu uma luz que estava acesa, apagou a luz. Lá na frente, ele viu outra coisa, ele ajeitou. Antes dele tinha passado 2. Quando chegou para a hora da entrevista de emprego, o cara olhou, aí disse assim, olhou para os 3 assim, você já está contratado. Ih, não teve entrevista não? Aí ele, não precisa não, eu já observei. O que eu coloquei no caminho foi um teste para ver como vocês iriam se comportar aqui dentro dessa empresa. Como vocês iam se comportar. Esse aqui foi o que se comportou bem. Ele ajeitou o cesto de lixo, ele apagou uma luz que estava acesa para economizar a energia da empresa, ele fez isso. Às vezes porque ninguém está vendo, você age de qualquer jeito. O ato de ser paciente é a mesma coisa. O ato de ser paciente é a mesma coisa. Eu pergunto uma coisa a você. Se você agiria com alguém que você ama do jeito que você agiu com algum fulano de tal. Ou com o filho do fulano, né? Com o filho. Você agir da mesma forma que você agia com seu filho. Se você age com o filho, você desejou para o filho, o desejo é isso aí. O que vai acontecer é isso. Aí você faria isso com seu filho? Você desejaria isso para sua esposa? Quando alguém vem retrucar com palavras com você, você faria isso, mesma coisa que você fez com um pastor seu, um dirigente seu. Pense numa pessoa que você não faria. Se você fizer com aquela, você já se considera errado. Então a paciência vem nesses momentos. Ela vem disfarçada na cabeça, ela vem disfarçada na cara de alguém. Viu? A paciência ela vai aparecer disfarçada na cara de alguém. Vai chegar um arrogante perto de você e ele vai dizer uma coisa para tirar o seu sossego, para tirar você da sua paz, para tirar você da sua paciência e da sua mansidão. Nessa hora que aparece isso, o que é que acontece? É a hora que Deus está te dando a oportunidade de você ser uma pessoa melhor. O irmão Podemir está mandando a paz do Senhor aqui para os irmãos. Amém. Pai do Senhor, uma pandemia. Efésios capítulo 4, versículo 2. Agora eu vou mostrar para você, irmãos, como um verdadeiro cristão deve ser. Ou seja, a perfeição de um verdadeiro cristão. Tomo como exemplo Abraão e duas pessoas bem pacientes. Abraão e Moisés. Capítulo 4. E 2. As pessoas dizem que a paciência, Jó foi paciente. Jó não tinha escolha não, irmão. As pessoas dizem, Jó foi paciente. Tem a paciência de Jó, Jó não tinha escolha não, rapaz. Se você está no meio do nada, o que é que você pode fazer? Esperar aparecer um socorro. Entendeu? Ele teve o quê? Perseverança, prudência na fé. A palavra dele também, né? Ele se zangou. Ele falou umas coisas de Deus que Deus não gostou. Como é que você diz que ele teve paciência? Amaldiçoou o dia que ele nasceu. Como é que tem gente que chega e diz assim, assim, ah, mas Jó não murmurou. Quem foi que disse que Jó não murmurou? Se Jó reclamou um bocado de vez. É do vento que cheirou Jó ele. não pecou, né? Ele não pecou, ele não se desviou. Uma passagem que ele falou muito, né? Foi pesado, Deus só pesado. por causa da enfermidade, né? Por causa de... Deus não levou, Pesado mesmo, mas Deus não em consideração. Depois o Senhor perguntou um bocado de coisa e ele ficou calado, né? Deus não levou... A única coisa que Deus queria em não Jó, teve resposta. que Deus queria e Deus sabia da limitação de Jó, é que ele não ia blasfemar com Não é Deus. blasfemar. Não perdeu a Porque fé. esse era o negócio dele com o diabo, né? Vamos lá? Provar pro É diabo tanto que ele foi provado mais nesse lado, né? É. Efésios 4:2, pode ler. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Irmão, lê isso aí umas 200 vezes.
Viu? Lê de novo aí, irmã, uma Tem que vez. suportar ainda é com amor. Com toda a humildade, Com toda a humildade. mansidão, com Longanimidade. longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Irmãos, a Bíblia diz que o amor tudo suporta. O amor. Aquele irmãozinho que chega perto de você, vá com calma. O pobre rei do Pedro tá com 30 anos. O irmão que Fabiano tá não só achando graça aí. Eu acho que ele tá lembrando de alguma coisa, irmão Fabiano. Só A gente tem que ir Só com sim. calma. dá quantos anos você suporta o pastor? Olha. Nós se suporta 41. Olha, Ó, Coisa boa, né? irmãos, o verdadeiro cristão, ele é manso. Vou dizer, tem um desses versículos aqui que a gente vai ler, ele diz, acho que bota logo aí, Tiago 1,19, já vamos falar dele. Tiago 1,19. Com toda humildade, né? Ele falou, com toda humildade, mansidão, suportando. Você consegue ouvir uma pessoa falando um monte de asneira, falando um monte de besteira e ficar só ouvindo a pessoa? Eu pergunto. Todo mundo aqui suporta? Às vezes é difícil. É difícil, É meio difícil. Mas eu vou colocar isso como exercício para vocês. Um exercício. Você sabe por quê? Já tentei, mas chegou um momento que não deu. Você tem que pensar, sabe em quê? Você tem que pensar no seguinte. O que Deus quer de mim? Você paga um alto preço por muita coisa. Né? Por muita coisa você paga um alto preço. Eu digo assim, você vai atrás quando você quer algo. Então você paga um alto preço. Vou citar um exemplo para você. O irmão Fabiano falou aí, eu vou aproveitar e citar o exemplo dele. Às vezes, para você manter essas suas plantas aqui, você paga um alto preço. De aguação, de vai e vem, eu não sobe e teria desce. paciência. Hã? Eu não teria. Sobe e desce. Você tem mais paciência com a planta do que com a pessoa. Que aqui é mesmo, viu? Você está entendendo? Tem mais paciência com a planta do que com a pessoa. Mas eu já rebolei os 4 no mato, porque não queria dar Mas- certo, eu rebolei lá embaixo. Mas o resultado dela, que é o dinheiro, lhe faz você não perder paciência com as outras. Você tem essa paciência de levar, vai, bota lá na praça. Quando chega lá na praça, toda a paciência que você teve com as plantas, vem alguém e vai provar a sua paciência. Você está entendendo? E o Eu treinamento, tenho um abençoado que faz isso aí. e o treinamento que eu lhe dou, sabe qual é? É um que eu uso. Não é um que eu não uso não, para não saber se é verdade ou se é mentira não. É você passar, se ele vai falar 10 minutos, passa 10 minutos só ouvindo. Sem dizer nada. No primeiro dia vai ser difícil, vai conseguir só 1 ou 2. Depois vai conseguir mais 3. Depois vai conseguir mais 4 minutos. Até você chegar ao nível que você quer. Você sabe por quê? É uma preparação para o ministério. Isso aí. Porque vai existir sempre momentos onde uma pessoa vai chegar para você e você vai ter que ouvir ela para você dar a melhor resposta para ela. Às vezes você dá uma resposta parcelada, em cada pedaço que a pessoa fala, fica um negócio estranho, não consegue ter um resultado. Você ouve, é igual um psicólogo. Psicólogo, para ele conseguir dar o resultado, ele fala menos do que o paciente. O exemplo eu vou bem pertinho. O exemplo você mesmo. Na correção ali, Ah, da parede. Você falou, que é por isso que a gente tem que ouvir mais. Ó. da parede? Tá lembrado? Não, da parede não. A mulher falou uma coisa. Ah, sim! Da parede. Pois é, então assim, a gente tem que, no caso, o treinamento da gente é o quê? É ficar ouvindo. O psicólogo, ele escuta tudo, ele escuta meia hora de conversa para ele dar 2 minutos de resposta. Mas até menos. Ou até menos, né? É só uma palavra só. Só uma palavra. Você tem que fazer isso, isso e isso. Tchau. Entendeu? Nutricionista, ele escuta toda a vida da pessoa, rotina do mês todinho, para quando chegar no final, ele diz assim, você vai para casa, vai comer isso, assim, assim, assim. De manhã, de tarde, de noite. Né? Aí o cara vai para casa. A mesma coisa somos nós. E aí o segredo é nós fazemos teste. É o quê?
Eu quero passar mais tempo ouvindo e menos falando. Quero ouvir 3 minutos. Eu digo isso não só para o irmão Fabiano, estou dizendo para mim, Mas pra mim, eu para qualquer falo pouco pessoa. mesmo, Hã? eu não falo pouco. Não precisa nem disso aqui, não. Mas é bom, irmão Fabiano. É uma preparação para o ministério. Você escuta, por mais que o cara pode estar falando a asneira que tiver, a besteira que tiver, que não vai faltar, não. Entendeu? Senão vai ficar velho mais cedo. O que você está falando aí tem todo sentido, porque muitas das vezes você escuta a conversa todinha, você prepara uma resposta além do que você ia falar se você ouvir só o começo. Só o Sabe começo. analisar o que foi, né? Que escutou. Pega um contexto todinho. Aí eu vou, partindo desse assunto, eu vou para Tiago 1,19. Diz o quê? Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Pronto. Por que ele botou a ira junto com o tardio para falar? E perto de ouvir? Ele já sabe que é no meio das palavras que sai a ira. A zanga vem quando você... Ele já sabe. Ele está falando a coisa mais certa do mundo. Ele está dizendo, se você não for tardio para falar, a tendência é você se irar. Então ele começa dizendo, seja longânimo no ouvir. Ouça. Às vezes a pessoa está falando uma coisa e você falou assim. Às vezes você chega... Ia falar outra coisa totalmente diferente. Às vezes é outro assunto, a pessoa está falando de algo que você pensa que é uma coisa e é outra. Então você escute. Tem que escutar hoje e dar a resposta amanhã. Né? É tipo isso. É tipo isso. Você tem que escutar como se a resposta fosse ser dada só amanhã. Ou como se você não precisasse nem dar resposta. E aí quando você fala, a Bíblia diz que até o tolo se passa por sábio quando fala pouco. É o tolo. Entendeu? Então, a Bíblia está ensinando. É Bíblia. Às vezes a gente lê a Bíblia e a Bíblia diz assim, não minta, para que você vá para o céu. Mas a mesma Bíblia que diz que você não minta e você procura não mentir, não beber, não fazer isso, não viver em vício, entendeu? Não bebe vício. Mas a mesma Bíblia que diz que você não deve andar em vício, ela diz para você ser tardio no falar. E você consegue cumprir uma coisa e outra fica mais difícil. Às vezes as bênçãos não vêm, muitas vezes, por causa disso. Porque eu não consigo ser tardio no falar. É a pressa, a ansiedade. E o que apressa a falar vai se zangar com aquele que está ali, porque um vai querer ter a palavra, e o outro vai ter a palavra, e o outro vai querer ter a palavra. É muito melhor do que você ouvir e bater boca com alguém, procurar se afastar da pessoa, do que você ficar o tempo todo batendo boca. Quando você vê que a pessoa só chega para isso. Uma vez perdida é uma coisa, mas quando só chega para isso, não precisa ter tanta amizade com aquela pessoa. Não vá se intrigar. Vamos lá. Foi Tiago 19, é? Vamos lá. Mãe, bote aí Provérbios 19, 11. A Esté bota Provérbios 25, 15. A irmã Clorismar bote aí Tiago 5, 8. A irmã Maria coloca aí... Ixi, agora eu esqueci desse aqui. Segunda... Eu botei, não existe segunda Tiago? Existe segunda Tiago? Não, né? Eu não tô vendo, não. Deve ser Timóteo. Será que é Timóteo? Né? Primeira. Não, eu vou deixar esse para lá. Ele é muito parecido com esse que a gente falou do caráter cristão. Vai lá, Provérbios 19, 11. O entendimento do homem retém a sua ira, e sua glória é passar sobre a transgressão. Olha que incrível isso aí. Qual é a glória do homem? É aquele que é tardio para falar, e a glória dele, ele não respondeu o tolo que fala besteira. A glória do homem. Jesus, né, Cláudio? Jesus, muitas vezes, ele respondeu com outra pergunta, né? Respondeu outra pergunta, ele não chega para lá. Não chega para lá. A glória do homem, olha que incrível isso aqui. Às vezes a gente quer glória de todo jeito, né? E a Bíblia dá a forma mais simples da glória, mais difícil, né, claro. A glória do homem é não responder o cara que fala demais, aquele que vem, insulta de uma besteira. Falar, né? É você ficar ouvindo. Só ficar ouvindo. Próximo. Pela longanimidade se persuade o príncipe,
e a língua branda quebranta os ossos. Longanimidade o que é? Aquela demora. Você, não, vou esperar aqui. Já já eu digo. Repete aí. Pela longanimidade se persuade o príncipe. Pronto. Você vai persuadir um príncipe quando você é longânimo. Tardio no falar. Não, deixa eu esperar aqui, eu vou ouvir. Aí você começa a persuadir ele, porque ele vê que você fala pouco, mas quando você fala uma coisa certeira. E o restante? E a língua branda quebranta os ossos. A língua branda, aquele cara que é paciente, né? Ele faz a pessoa ficar tão emocionada que ela fica até... Até você chega às vezes com a cabeça quente, ou tá com ansiedade, alguma coisa, e começa a conversar com uma pessoa mansa, você até se acalma, você já sai de lá bem tranquilo. A Osana, ela fala assim, né? Irmãos, Deus ensinou assim. Você fala desse jeito, né? Uma pessoa botou no áudio dela assim, rapaz, a gente se acalma ouvindo essa mulher. Mas assim, quando eu escuto ela, eu fico bem calminho. Porque passa pra gente, né? Passa, transmite. Do Quando mesmo você, ó, tá dizendo, quando você perde tempo com o tolo, você vai se tornando tolo junto com ele. Quando você perde tempo com uma pessoa que fala muita besteira, você vai se tornando o mesmo que ele. Aí você tá aprendendo. Aí você tá aprendendo. Mas quando você, na hora que ele vem, você tem o ato de paciência que foi ensinado aqui, Você tá ensinando pra ele. você tá ensinando para ele. Se ele não aprender, você tá aprendendo. Leia aí, irmã. Tiago 5:8. Tiago 5:8. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Agora essa aí é a nossa maior paciência. É a paciência na esperança da vida de Cristo. Se fortalecer. Tudo que nós suportamos aqui, resumindo, nós estamos nos preparando para a vinda de Cristo. Para nos encontrar com Cristo e chegar para Ele e dizer assim, olha, eu posso não ter sido manso igual você foi na terra, mas eu tentei o máximo ser. Posso não ter sido paciente como você foi, mas eu tentei ser, eu procurei ser, me esforcei. Nossa maior esperança é o arrebatamento. Isso a gente nunca pode perder. O quê? A paciência de estar firme na fé, sabendo que Cristo virá. Você pode morrer, você pode pensar assim, Jesus Cristo vai voltar daqui 100 anos. E se você morrer daqui um dia? E agora? Ou daqui um mês? Ele, né, Cléo? Ele pode voltar para nós e nós podemos Voltar para Ele. Então, a nossa maior paciência que a gente tem que ter é aquela paciência na esperança do arrebatamento. Amém? Amém. Eu vou encerrar aqui no vídeo, para mim concluir. Se os irmãos tiverem alguma pergunta, eu vou responder. O vídeo já está com 1 hora e 33 minutos. Mole roda, pode Então, ouvir, mole roda. como é aqui, irmão Fabiano? Para pedir os outros para compartilhar, né? Deixa o likezinho aí. Que os irmãos, deixa o like, os irmãos compartilhem, ajude o canal. Propaganda do seu canal. Ajude o canal a crescer, porque um dia a gente pode estar transmitindo ao vivo, né? Sem falar que ele vai ser, ele estará fazendo o vídeo do Senhor se ele compartilhar. A pessoa que compartilhar está levando a paciência. Eu vou ter paciência de você clicar aí. Deus abençoe.